Antes de eu começar a falar, eu queria passar para as pessoas que estão aqui, principalmente para os senhores vereadores, que ao ouvir o que eu tenho para dizer, que isso aí toque um pouco o coração de vocês, porque a situação que está acontecendo com o funcionário público aqui em Duas Barras, é extremamente grave, humilhante e certamente está afetando de forma drástica e nefasta a economia do município. Eu queria que os senhores vereadores, que são representantes do povo, que foram eleitos por ele, tirem um pouco essa burocracia que tem nessa questão política, que eu sei que ela precisa ter, mas que, ao final, quando vocês saírem daqui, ao chegarem nas suas casas, quando vocês olharem para as suas mulheres, para os seus filhos, imaginem os funcionários da prefeitura olhando para os seus filhos, para as suas mulheres, para a sua despensa da casa, onde tem pouca comida. Pensem na dificuldade que certamente muitos deles estão passando. E eu gostaria que a gente tentasse hoje aqui encontrar um acordo de homens e não de políticos. Isso que eu acho que é mais importante, que está faltando um pouco na política nacional. E acho que Duas Barras tem hoje aqui um grande exemplo a dar, deixando de lado um pouco essa questão de oposição e situação. Vamos nos unir, todos vocês, vereadores, população, todos, em prol de um contingente de pessoas que nas últimas semanas foi assim, atingido por um ato que supostamente alegam ser legal, mas eu vou tentar aqui, por A mais B, provar que a legalidade está assim em termos. É um instrumento legal, mas na nossa situação ele não se torna legal. Mas vamos lá. Bem, nós fomos surpreendidos por uma mudança de regra na atual política salarial do Executivo. No final do ano passado já fomos apunhalados com aquele desacordo salarial de 6,41, que tivemos que engolir, né, de uma forma assim incrível. E, para minha surpresa, no pagamento de janeiro, que foi depositado em fevereiro, aos funcionários que recebem como vencimento base um salário mínimo de 788, foram todos surpreendidos com o mesmo valor, de R$ 788. E isso, eu tenho aqui contra-cheques que foram cedidos pelos funcionários. Você sabe por quê, senhores vereadores? Porque estão desesperados. E eu fico aí vendo esses contra-cheques e fiquei mais impressionado a quantidade de pessoas que pediram crédito consignado. Por que se pede crédito consignado? É que não está tendo condições de manter um orçamento com o salário que estão ganhando. E ainda me vem agora com essa política de não equiparar o salário base do município com o nacional, que passou para 880. Isso, para mim, foi de uma grande covardia e, principalmente, mais funcionários do município. Por isso que eu peço encarecidamente hoje aos senhores, como eu já falei, que ao saírem daqui, tirem essa roupa de político e vistam a roupa de homens, para tentar se sensibilizarem um pouco mais, que eu sei que vocês são cidadãos de bem, todos vocês, independente das correntes políticas, independente dos pensamentos. Eu acho que aqui nós temos que nos unir numa situação, numa causa só, independente da posição política de vocês. Então, no Supremo Tribunal Federal, aonde foi discutido a questão do vencimento e da remuneração. Nessa súmula diz que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Então, olhem vocês
a malandragem do Executivo. Para não dar o reajuste do salário mínimo nacional no vencimento base, ele utilizou essa súmula que diz que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Ora bolas, então nós aqui em Duas Barras estamos muito bem de vida, porque todo mundo aqui ganha mais de um salário mínimo na remuneração. Consequentemente, o reajuste não foi dado. Isso, para mim, é de uma imoralidade sem tamanho. Dá até revolta. Eu vou tentar me controlar. De forma alguma, dizer o porquê dessa mudança. Eu posso pensar, mas não posso acusar. O executivo vive dizendo que está sem dinheiro. Talvez seja essa aí a desculpa, né? Talvez uma manobra aí, vamos tirar deles, eles não precisam, né? Nós precisamos. Então o funcionário está bem de vida, ele ganha mais de um salário mínimo, para que eu vou me preocupar com ele, né? Mas tem um detalhe. O executivo se esqueceu de uma coisa. Nós temos uma lei municipal 786/03, que é o Estatuto do Funcionário Público. Eu vou ter que ler para poder ficar bem claro, tá? No artigo 40 do nosso Estatuto, diz o seguinte: vencimento é a retribuição pecuniária relacionada a dinheiro pelo exercício do cargo público. Então, o vencimento é aquilo que você recebe pela função que você exerce, com o valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá a título de vencimento a importância inferior a um salário mínimo. Ora, então nosso estatuto está garantido de forma legal que o vencimento não pode ser menor que o salário mínimo. Isso é lei, não sou eu que estou falando, está escrito no estatuto. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, ora, senhores e senhoras, a remuneração é o vencimento, mas tudo que nós conseguimos durante todos esses anos como funcionários públicos, que a lei garante, não é a boa vontade de executivo e nem de vereador, é a lei que determina isso. Bem, que vantagens são essas? Está escrito no artigo que, infelizmente, senhores vereadores, o executivo já não está cumprindo, porque não está pagando o adicional noturno aos profissionais da saúde. Já está começando o descumprimento da lei. E o 7, o adicional de férias. Ainda tem para vocês pensem o seguinte: vamos pensar nesses trabalhadores, esses funcionários que recebem um salário mínimo como vencimento básico. O salário deles vai ficar congelado. Porque se o cálculo de tudo é feito em cima do salário base, ou insalubridade, adicional, tudo vai ficar parado. Olha o tamanho dessa crueldade. Isso é demais para mim. Só para vocês terem uma ideia, a diferença que vai dar se continuar entre 788 e 880 é nada mais, nada menos do que R$ 122,82. Imagine, senhores vereadores, o que é R$ 122 para uma pessoa que ganha pouco. É um mercado, é uma luz, é um bujão de gás. Qualquer defesa que o executivo vai trazer, certamente que ele vai trazer, né? É uma coisa que acho que ninguém parou para pensar, mas eu pensei, eu devo ser maluco, qualquer coisa assim. Mas vamos lá. Na lei que os senhores votaram em 30 de novembro, foi dado um reajuste para os funcionários de 6,41. E, para os funcionários que recebiam um salário mínimo, foi dado um reajuste de 8,84. Agora você vê que coisa de doido.
Eles deram um reajuste, disseram na lei que o reajuste foi dado em dezembro, mas esses funcionários que recebem um salário mínimo já estavam recebendo os 788 desde janeiro. Então, que raio de reajuste é esse que se dá em dezembro, mas já se recebe em janeiro? E não receberam. Ainda deram um índice desgraçado de IPCA de 2014. Pelo menos o pessoal que recebe o salário mínimo teve o reajuste normal, menos mal. Mas eles já receberam desde janeiro. Então, para que esse raio de reajuste em dezembro? Não dá para entender. Outro detalhe, que é engraçado, né? Como é que os políticos, aí, os executivos, né, os donos do poder, fazem da lei em uso próprio. Eles estão alegando que não podem reajustar o salário mínimo do funcionário que ganha um salário mínimo, porque a remuneração ultrapassa o salário mínimo. Porém, na hora que ele vai dar o reajuste para os demais funcionários, ele não faz o cálculo em cima da remuneração. Ele faz o cálculo em cima do vencimento básico. Então, que raio de política salarial é essa? Não pode para um, não pode. É dinheiro muito fácil, né? Agora, para o funcionário, nada. Fácil para o senhor. E o mais engraçado ainda é que o executivo reajustou em mais de 10% os impostos da cidade. Quer dizer, para ela, prefeitura, vamos usar o IPCA direitinho. Mas o funcionário que se lasque. Né? Vamos dar 6,41 de 2014. Não, mas para a gente não, temos que arrecadar o IPCA de 2016, que deu 10 pontos qualquer coisa. 10,48. 10,48. Quer dizer, para imposto, para arrecadação, tem. Né? Aí, né? Agora eu fico pensando o seguinte, um funcionário que está massacrado no seu salário, como ele vai pagar essas taxas de impostos? Como? Aí começa a inadimplência. Aí o município deixa de arrecadar. Aí começa a bola de neve. Gente, isso é política simples. É administração simples. Será possível que a gente vai ter que ensinar isso? Eu não acredito. E tem mais outro detalhe que eu tive o trabalho. Essa aqui é a súmula do STF. A súmula 16, a tal súmula vinculante. Mas por que o executivo resolveu fazer essa manobra? Além daquela que eu falei do dinheiro. Com relação ao que eu falei da remuneração do vencimento, a súmula, qual é a finalidade da súmula? Aí o Diego depois pode até melhorar a minha explicação. Eu vou tentar fazer uma explicação que eu tive de um advogado e vou tentar passar para vocês de uma maneira simples. A súmula nada mais é que uma decisão de uma Corte Suprema, que é a maior que tem no Brasil, que é o STF. Eles discutem certos temas aonde não se chega a um acordo, assim, digamos, porque não existe uma lei que determine de forma clara uma determinada situação. Então, há que ter uma interpretação da lei para poder se chegar a um acordo. Então, o Executivo usou essa súmula exatamente para criar essa confusão entre vencimento e remuneração. No entanto, ele se esqueceu que a súmula, nesse caso aqui de 2 barras, não tem necessidade de existir. Por quê? Porque nós temos legislação própria que define a situação. Aqui em 2 barras não tem conflitos. Não tem que interpretar a lei para justificar isso ou aquilo. O nosso estatuto é claro. Ele define vencimento de remuneração. Não tem nenhuma maneira assim de criar dúvidas. É claro na lei. É só ler. Existe o artigo 30 da Constituição que diz o seguinte. Eu vou ter que tirar óculos, porque aqui é letra miudinho. Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88. Artigo 30.
compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar, adicionar sua lei orgânica. Eles são independentes, eles se interligam, mas são independentes. Quando há um conflito entre essas hierarquias, usa-se a súmula. No caso de Duas Barras, não tem. O município legislou de forma clara sobre essa questão no Estatuto do Funcionário Público. Então não tem dúvida. Então a súmula não cabe. Esse argumento que o Executivo está usando, de usar a súmula vinculante 16 para tentar não dar esse reajuste no vencimento base do salário mínimo do funcionário público do Duas Barras, para mim é ilegal e um desrespeito à lei municipal. Ele está desrespeitando a essa casa, uma lei que foi criada por essa casa, e está desrespeitando essa lei, porque está tentando usar uma manobra para não cumprir o que está escrito na lei. Enfim, nesse caso, todas essas questões, já conversei com o advogado, e ele disse que eu estou com razão, tá? E esse descumprimento da lei é grave. É grave. Porque no Decreto-Lei 201 de 1967, ainda era na época da ditadura, esse Decreto-Lei, ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Então decreta, artigo 1, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 14. Negar execução da lei federal, estadual ou municipal. É o que está acontecendo. Está aqui escrito no papel. O Flávio não está inventando moda. Então caberia aos senhores vereadores, se não se resolver essa questão, de se discutir esse desrespeito à lei municipal por parte do Executivo. Aí eu não sei como é que funciona o trâmite da casa, mas certamente eu estarei cobrando dos senhores alguma atitude com relação a isso. Com certeza. Sobre essa questão, e que essa questão da súmula, aqui está provado por A mais B, que ela não funciona em Duas Barras. Mas, se insistirem no assunto, vai ser complicado. Eu não estou ameaçando ninguém. Mas se insistirem nesse assunto, primeiro que eu vou brigar no Ministério Público com relação à desobediência da lei. Que está claro na lei. Segundo, eu vou vir aqui em solidariedade aos funcionários. E podem ter certeza que eu brigarei até as minhas últimas forças. No mais, boa noite, muito obrigado. Da Rádio Ponte da Serra e da Câmara, TV Câmara Online. Senhor presidente, Flávio aqui que me antecedeu, parabéns pelas palavras, parabéns pelas lutas que vem tendo em prol do funcionalismo público. Falar da súmula vinculante aqui, a súmula vinculante é isso mesmo, explicou muito bem, são decisões que o Supremo toma quando não há previsão legal no regime constitucional ou infraconstitucional, em qualquer tipo de lei, e vai tendo esse problema, vai tendo decisões. Toda vez um caso comum de súmula vinculante é a súmula vinculante 13, que na época da súmula vinculante 13 é a súmula do nepotismo. Não havia previsão legal que proibisse o nepotismo, mas muitas vezes os políticos eram condenados pelo princípio da moralidade da Constituição. Depois de várias decisões do Supremo, ele decidiu: nepotismo é nomear parente até 3º grau. Quem fizer isso está descumprindo e vai sofrer sanções previstas em improbidade administrativa.